Bom dia a todos. Que prazer poder estar de volta aqui, conhecendo alguns outros irmãos, compartilhando da comunhão desta igreja, dos seus líderes. Quero, antes de tudo, agradecer a Deus, pelo privilégio de estar com os irmãos. É uma honra e eu oro a Deus para que seja uma manhã de grande edificação para nós todos. Quero publicamente agradecer ao Andrew, ao John, pelo convite. Que Deus abençoe esta igreja, a editora No Domini e esse ministério que tem tanto abençoado o Brasil. Eu quero pensar com vocês então sobre o tema As Doutrinas da Graça. E é muito curioso porque numa manhã como esta, um feriado, um grupo expressivo de pessoas, eu acredito que outros estão a caminho, vieram aqui para ouvir sobre doutrinas, as doutrinas da graça. Isso é um fenômeno e desde já a gente precisa agradecer a Deus, porque na atual conjuntura, salvo exceções como a de hoje, pouquíssimas pessoas no cenário evangélico brasileiro têm interesse em doutrina. Na verdade, em muitos círculos, doutrina é palavrão. Teologia, então, é coisa de gente ociosa que não tem o que fazer, é coisa da Torre de Marfim, dos seminários, dos filósofos, dos notáveis, mas não das pessoas práticas, das pessoas que querem a Deus. Enfim, eu queria pensar, tendo em vista isto, nessa cultura do desprezo, algumas razões pelas quais a igreja evangélica brasileira, ela, nos últimos anos, tem nutrido uma espécie de desprezo pela doutrina. Observe, primeiro, existe o florescimento do subjetivismo religioso em nosso meio. E o que seria isto? O subjetivismo religioso se apoia na falsa ideia de que a fé é apenas uma coisa do coração, pressupondo que a verdade não tem importância desde que haja uma prática religiosa moralmente aceitável. É preciso dizer que a fé cristã contém o elemento subjetivo, místico, do indivíduo e Deus. Deus é espírito, invisível. Quando você se dirige a Deus em oração, esta é uma prática mística. É o coração voltando-se para Deus por meio da obra da pessoa de Jesus Cristo. Existe o elemento subjetivo. Todavia, é preciso dizer, como tanto afirmou Francis Schaeffer, que a fé cristã é fundamentalmente proposicional, cognitiva, envolve a mente e o coração. Nós cremos em verdades reveladas nas Escrituras, de modo que rejeitar a doutrina, rejeitar a teologia cristã para uma suposta prática de espiritualidade mística é sempre muito perigoso e nocivo à nossa fé. De modo que nós devemos lamentar, via de regra, esse desprezo pela teologia, pela doutrina, em nome desse subjetivismo religioso. Todas as vezes que a igreja desprezou a teologia, a doutrina, ela entrou num processo de decadência. Eu não estou falando do dogmatismo árido, que também é outro problema, mas a fé cristã envolve crer, conhecer e proclamar um corpo de doutrinas. E um desses elementos é que nós vamos tratar hoje aqui. Um outro elemento pelo qual a igreja tem desprezado a doutrina, eu diria que é pela supervalorização da experiência em detrimento da doutrina. A ideia é que a experiência com Deus é importante, repito, tem o seu valor, desde que seja governada pela palavra de Deus. É perigoso buscar experiências em detrimento da verdade. Mais uma vez, nós devemos buscar na história da igreja, aprender com seus erros e acertos. E fazendo isso, nós vamos observar que todas as vezes que a igreja, em nome da experiência, desprezou a doutrina, ela entrou num caminho extremamente perigoso. Ou seja, esse apelo à experiência em detrimento da verdade. Cada filho de Deus deve buscar a sua plenitude, a plenitude do Espírito, ter experiência com Deus. Deus não é uma teoria, Deus é uma pessoa, o Deus triuno, com o qual nós podemos nos relacionar, não é? Mas
essa experiência com Deus deve ser governada pela Escritura e não pode ser em detrimento da Escritura, da teologia e da doutrina cristã. E por fim, ainda à guisa de introdução, eu penso que o desprezo pela doutrina da doutrina cristã se dá também pela separação entre a palavra de Deus e o Espírito de Deus. Todos esses elementos estão correlacionados. A teologia bíblica e o poder espiritual não podem ser divorciados. Luz na mente e fogo no coração é uma santa simbiose que acontece quando a palavra de Deus e o Espírito de Deus estão em operação. Então, via de regra, você até encontra no contexto da igreja, é muito comum, relativamente comum, você encontra aqueles que são da palavra, do estudo, da teologia, que gostam da leitura, e outros que dizem, não, eu prefiro ter poder, vida com Deus, oração, e divorciam aquilo que deve ser mantido unido. Lembrando do Jonathan Edwards, luz e fogo, essa é uma tradição riquíssima. A palavra, a teologia, a doutrina, o cognitivo, o conhecimento e, de igual modo, o Espírito de Deus, a comunhão com Deus, a experiência com Deus, a vida com Deus, a oração, a piedade, estas coisas precisam andar juntas, nós não podemos divorciar aquilo que Deus uniu. O John Stott, em uma de suas obras, ele sintetiza esta necessidade entre a palavra e o Espírito nas seguintes palavras: nós precisamos ser uma igreja fundamentada na palavra e cheia do Espírito, pois Ele age por meio dela. Devemos manter juntos a palavra de Deus e o Espírito de Deus. Isso porque, a parte do Espírito, a palavra está morta, ao passo que a parte da palavra, o Espírito, é desconhecido. Ou seja, esse divórcio, palavra, doutrina, teologia, oração, experiência, vida com Deus, poder do Espírito, este divórcio é sempre muito perigoso. Nós precisamos crescer na graça e no conhecimento de Cristo. Eu quero a atenção de vocês para nós pensarmos sobre essas doutrinas da graça, que, a despeito de serem tão importantes, são muitas vezes ignoradas, desprezadas e tantas outras vezes odiada. Por que será? Mas para a gente pensar mais profundamente por que a igreja precisa das doutrinas da graça, permita que eu partilhe com você sobre as raízes históricas das doutrinas da graça. Bem, a reforma eclode no século XVI, na Europa Ocidental. Muitos de vocês conhecem essa tradição, essa história. 1517, lá no dia 31 de outubro, em Wittenberg, Lutero afixa nas portas do castelo de Wittenberg as suas famosas teses. A reforma ganha força, ganha fôlego, ela percorre toda a Europa, ela atravessa os oceanos, está o movimento reformado entre os maiores eventos do milênio passado. Só que esta reforma que começa com Lutero e que certamente teve suporte de outros notáveis líderes reformadores, alguns anônimos que nós não conhecemos, mas que deram a sua contribuição. Essa reforma foi extremamente importante para reconfigurar o Ocidente, ou na verdade para dar o alicerce do Ocidente. E Lutero, sem sombra de dúvidas, a despeito das suas dificuldades, limitações, dos seus pecados, Lutero foi um homem notável a quem Deus usou poderosamente. Um outro homem, que é o chamado teólogo da reforma, o João Calvino, ele foi fundamental nesse processo, porque a reforma, ao contrário do que alguns pensam, não é um movimento homogêneo. O luteranismo, mais vinculado à figura de Lutero, tem algumas diferenças com o movimento reformado, que está mais vinculado à pessoa de João Calvino. A reforma, em Minas Gerais, foi um movimento de retorno à sã doutrina, teve implicações políticas, sociais, econômicas, como eu disse, para muitos é a base, em alguns aspectos, do que a gente tem hoje no Ocidente. Mas o movimento reformado que começa a partir de Genebra, Calvino, Genebra foi um reduto, um lugar onde recebeu muitas pessoas perseguidas nas ilhas britânicas, em outras partes da Europa, e que se tornou um centro catequético. O John Knox, por exemplo, estudou em Genebra, foi ele o grande reformador escocês, onde nasce a igreja presbiteriana,
Aprendeu com Calvino em Genebra, ou seja, a cidade de Genebra, a pessoa de Calvino, influenciou substancialmente o movimento reformado. E nesse recebimento de pessoas de várias partes do mundo, que muitos deles voltaram, esse movimento chegou em tantos outros países, dentre eles a Holanda. E no início do século XVII, a Holanda, que por muito tempo viveu debaixo da tirania da coroa inglesa, católica até a medula, a igreja, ou a Holanda, acabou abraçando a fé reformada, agora estava liberta da tirania da coroa espanhola e também abraça as ideias da reforma. E é fundada então a Igreja Reformada Holandesa, majoritária naquele país. E dentro dessa igreja surge um homem, um ministro da igreja, chamado Jacó Armínio, que também, como tantos outros, de várias partes do mundo, foram a Genebra para estudar, para aprender, para buscar refúgio em tempos de perseguição. E o Armínio, ele estudou diretamente com Teodoro Beza, que foi sucessor de Calvino, um grande teólogo de Genebra, que também deu uma enorme contribuição para o movimento reformado. Voltou para a Holanda, tornou-se ministro da Igreja Reformada Holandesa, mas aos poucos Armínio foi se distanciando da teologia reformada, em particular da soteriologia reformada. Ele nunca o fez publicamente, ou seja, era sempre uma situação assim implícita. Alguns afirmam que ele fazia isso entre os alunos, informalmente. Até que depois da sua morte, um grupo de ministros influenciados por ele apresenta às autoridades públicas da Holanda, né, os seus 5 artigos que deram base para os chamados 5 pontos do calvinismo. Eles apresentam isso em 1609, salvo engano, um documento. Os remonstrantes passaram a ser chamados de arminianos, e esses artigos são a base da teologia arminiana, que está na contramão ou está diametralmente oposto à teologia ou à soteriologia reformada. Pois bem, uma coisa muito curiosa é que o Armínio, embora discordasse em muitos pontos da teologia de Calvino, tinha um profundo respeito por ele. Eu quero compartilhar com você um texto que eu acho que vale a pena para a gente aprender a discordar sem ser deselegante, sem ser beligerante, aprender a ter paciência com o outro, a paciência com o fraco e admirar as virtudes do outro. Olha o que Armínio disse sobre Calvino. Depois da leitura das Escrituras, e mais do que qualquer outra coisa, eu recomendo a leitura dos comentários de Calvino, pois afirmo que na interpretação das Escrituras, Calvino é incomparável e que seus comentários são mais valiosos que qualquer outra coisa que nos tenha sido legada nos escritos dos pais. Está aqui Armínio fazendo uma declaração sobre a pessoa e a obra de João Calvino. Ou seja, ele discorda em muitos pontos, ele é o pai de um grupo de pessoas que vai discordar publicamente, por meio até de documento, em 1610, agora encontrei a data aqui nos arquivos, mas ele tem um profundo respeito e admiração. Isso é muito interessante porque Calvino, embora seja uma das maiores mentes da história, muitas vezes ele é absolutamente ignorado, desconhecido, em alguns círculos odiados. Aí quando você conversa com uma pessoa, quais obras de Calvino você já leu? Não li não, eu vi um textozinho na internet anteontem. Ou seja, a pessoa não sabe nada, mas cria-se uma aversão a partir de caricaturas que são o que foram ao longo dos séculos criadas em torno do nome de Calvino. E aqui uma pessoa que estava naquela ambiência, naquele contexto, e diz, olha, dentro dos pais da igreja não conheço alguém tão notável quanto Calvino, embora discordasse de muitos pontos da teologia de Calvino. Pois bem, então esses ministros, 46 deles, apresentam esse documento, e havia um desconforto na Holanda que começou a ganhar força. Os arminianos começaram a encontrar espaço em muitos círculos na Holanda. Então um grupo pediu, ou mesmo as autoridades perceberam que havia necessidade de fazer uma intervenção, e Maurício de Nassau, observe isso, Maurício de Nassau convocou o Sínodo de Dort. E esse sínodo se reuniu aí entre os
13 de novembro de 1618 a 9 de maio de 1619, composto de 84 ministros, 18 delegados seculares, discutiu então esse documento apresentado com as teses e com as proposições dos arminianos. E então deu uma resposta à altura, e esta resposta é chamada de 5 pontos do calvinismo. A gente conhece, pelo menos muitos de vocês conhecem, a partir do acróstico tulipe, que é uma flor muito típica da Holanda. É curioso notar que, embora não se saiba como e quando esse acróstico começou a ser usado, há um estudioso que diz que não há evidências do uso desse acróstico antes do século XX. Mas o ponto é que é muito conhecido por meio deste acróstico. Significa total depravação, eleição incondicional, expiação limitada, irresistível graça, perseverança dos santos. Observem. Embora nem todos os autores concordem com a nomenclatura, por exemplo, este livro notável que vocês estão tendo acesso em língua portuguesa, um dos autores aqui, o Montgomery Boyce, ele sugere, por exemplo, uma nomenclatura diferente, mas os pontos e o coração, o conteúdo é o mesmo. O Sproul prefere, por exemplo, ao invés de depravação total, de corrupção radical, mas o conteúdo é fundamentalmente o mesmo. E eu digo para vocês, embora existam homens notáveis, crentes, piedosos, que tenham dado enorme contribuição para a edificação da igreja ao longo desses séculos, desde então, curiosamente, e aqui eu faço isso com muito respeito e com muito cuidado, via de regra, o perfil das pessoas que desprezam, ignoram, ou odeiam e combatem as doutrinas da graça, é bem interessante. Eu quero te apresentar aqui algumas coisas que, via de regra, estão presentes por trás da rejeição a essas doutrinas. Primeiro, ignorância, orgulho, incoerência e desprezo. O que significa isso? Ignorância porque boa parte, pelo menos na minha experiência, pessoas com as quais eu convivo e converso sobre o assunto, nunca leram nada a respeito, ou leram extratos muito superficialmente. Mesmo aqueles que dizem coisas completamente equivocadas sobre a pessoa, sobre a obra de Calvino, jamais leram as Institutas, que é a obra magna dele, escrita em 1536, a primeira edição, considerada uma das grandes obras da teologia. Orgulho, porque não estão dispostos a mudar, é a figura, olha, eu aprendi assim, recebi essa tradição, não quero conversar sobre esse assunto, não abro mão, mesmo estando errado, vou continuar errado. A incoerência, porque não creem, por exemplo, na doutrina da eleição incondicional, mas oram pela conversão de um parente, de um amigo, né? Pensando sobre isso, Spurgeon dizia assim: não existe arminiano de joelhos em oração. Toda pessoa que ora é um calvinista, porque ela ora para que Deus faça pelo outro aquilo que só Deus mesmo pode fazer. Ou seja, muitas vezes há uma incoerência. Se nós oramos para que Deus opere a graça da salvação, se não depende da pessoa humana, por que a gente não entrega essa pessoa a sua própria decisão, ao seu próprio poder e capacidade e habilidade volitiva de voltar-se para Deus? Ou seja, é um ponto de incoerência. E o desprezo, tem gente que não tolera nem ouvir sobre o assunto. Um amigo meu, não faz muito tempo, um pastor, ele começou a meditar sobre essas questões já há algum tempo, né? Ele falou: vou reunir o conselho da minha igreja e vou apresentar, fazer um panorama sobre isso, chamar as pessoas a refletir, a pensar. Ele começou a reunião num sábado de manhã com uns 30 e poucos líderes da sua igreja. Antes do meio-dia tinha 3 pessoas na sala. E hoje ele não está mais no pastorado daquela igreja. Então aqui uma dica: tome cuidado com o que você vai fazer. Porque há pessoas que não querem nem ouvir falar do assunto. Ou seja, há um desprezo. Aqui 2 observações antes da gente prosseguir. A primeira delas: as doutrinas da graça estão fundamentadas nas Escrituras e não na pessoa de João Calvino. Nós admiramos a pessoa de Calvino, tal como Lutero, repito, pecador, falho, com muitas fraquezas, alguns pecados indesculpáveis, mas cuja contribuição é incomparavelmente maior. E, no entanto, Calvino não inventou nada. Ele simplesmente trabalhou para resgatar doutrinas que estavam obscurecidas, e ele, com a mente inteligente que tinha, com os dons e habilidades que o próprio Deus concedeu a ele, ele sistematizou, difundiu
e trabalhou para promoção da soberania de Deus, que é aquilo que movia a sua paixão, a graça soberana de Deus. Então, essas doutrinas não têm origem Calvino, nem pertencem a Calvino, são oriundas da própria Escritura. Para citar duas autoridades, dois bons calvinistas, o Jonathan Edwards diz assim: não devo considerar errado o ser chamado de calvinista, por motivo de distinção, embora negue totalmente uma dependência de Calvino, ou que creio nas doutrinas que sustento, porque ele cria nessas mesmas doutrinas e as ensinava. E não posso, com justiça, ser acusado de crer em cada doutrina tal como ele ensinou. E ele era um ardente calvinista. Só que para esse brilhante teólogo americano, a doutrina vinculada a Calvino, ou muitas vezes chamada de calvinismo, não pertence a Calvino e não depende de Calvino, não tem origem em Calvino. Na verdade, Calvino é herdeiro de uma tradição que remonta à Escritura, fundamentalmente, a raiz está na Escritura, mas que perpassa a história da igreja, sobretudo através do brilhante Agostinho. Você vê que Lutero, Calvino e os demais pensadores reformados que fizeram escola, que influenciaram significativamente, eles todos subscreveram em muitos pontos a teologia de Agostinho, perdão. Tanto é que, se você observar as institutas da religião cristã, dos pais da igreja que Calvino cita, disparadamente Agostinho é o mais citado. Calvino está bebendo na fonte de Agostinho, você está se aprofundando nas leituras que Agostinho fez, nas obras que escreveu, e ele está de algum modo sistematizando, dando forma e apresentando à sua geração essas gloriosas doutrinas que estavam sendo obscurecidas por variadas razões. Um outro grande pregador contemporâneo também do Edwards, o George Whitefield, ele disse: aceito o esquema calvinista, não por causa de Calvino, e sim porque Jesus Cristo o ensinou para mim. Os arminianos se arrepiam quando ouvem isso, né? Porque dizer que Jesus Cristo era calvinista é uma blasfêmia para os arminianos. Mas o George Whitefield, que era um grande pregador, dizia: olha, eu não aprendi isso de Calvino, foi de Cristo, foi Cristo que me ensinou as doutrinas da graça. Perdão. Então, essa é a primeira observação. A segunda observação: as doutrinas da graça não são um acréscimo à revelação, mas um retorno à essência do Evangelho. Isso é muito importante afirmar, porque os reformadores eram objetos de todo tipo de acusação. Havia uma propaganda muito forte, romanista, contra os reformadores, todo tipo de calúnia, acusando a moral deles, acusando a doutrina, invencionices, de dividir a igreja mãe e tal. E os reformadores jamais aceitaram a ideia de que estavam inventando algo, ou que estavam construindo algo a partir do nada. A proposta era uma reforma, um retorno à sã doutrina, um retorno ao Evangelho. Os 5 solas, por exemplo, todos eles, não é? Estão ancorados na Escritura, e eles todos buscavam um retorno, e não a partir do nada construir uma igreja, muito pelo contrário. E é muito curioso notar que essas doutrinas, chamadas de doutrinas da graça, os 5 pontos do calvinismo, não são uma acréscima revelação. A fundamentação bíblica, você pega, por exemplo, os catecismos de Westminster, o catecismo de Heidelberg, você pega os próprios cânones de Dort, que foram elaborados a partir do século XVII na Holanda, a fundamentação bíblica, a exegese hermenêutica irretocável, e feito pelas melhores mentes, homens profundos, conhecedores de grego, hebraico, de teologia, de história da igreja, homens que se debruçaram sobre a Escritura para construir documentos, símbolos de fé, que estivessem profundamente fundamentados na Escritura. Você pega, por exemplo, a Igreja Reformada na França, um documento que ela faz em 1559, sob a influência de Genebra, né, dos huguenotes franceses, um documento que dizia claramente que visões, experiências, sínodos, concílios, autoridades, bispos, nada disso podia jamais entrar em contradição com a Escritura, que a palavra é o tribunal supremo da nossa consciência, a regra fundamental da nossa vida. Ou seja, tudo fundamentado na palavra. Antes de pensarmos sobre o porquê a igreja evangélica brasileira, a igreja contemporânea, precisa das doutrinas da graça, eu não vou poder, obviamente, tratar todos os pontos aqui, mas eu queria lhe mostrar alguma coisa sobre o primeiro ponto do calvinismo, ou a primeira das doutrinas da graça, chamada de depravação total.
Essa expressão, via de regra, ela é mal compreendida. Se você ler esta obra aqui, o autor vai observar isso muito claramente. Essa é uma expressão muito mal compreendida, distorcida. Você conversa com uma pessoa, você é um homem totalmente depravado. Você fala isso para o seu avô, ele vai cair para trás e fala: não faça isso, meu filho. É uma expressão que tem outras conotações. Mas o que é que eles queriam afirmar com essa expressão? Ou aquilo que o Sproul chama de corrupção radical. Uma definição breve. A natureza humana é profunda e fortemente escravizada pelo pecado. Essa sujeição ao pecado de Adão é total em sua extensão, embora não em sua intensidade. O pecado original corrompeu todo o homem e o homem todo, todas as pessoas, e o homem por inteiro. Cada aspecto da nossa existência foi manchado pelo pecado: corpo, alma, mente, vontade e tudo mais. Essa expressão total depravação, ela quer dizer em extensão e não em intensidade, indicando que nós não somos tão maus quanto podemos ser. A natureza humana ela é completamente corrompida, mas não quer dizer que uma pessoa não cristã não seja capaz de atos de bondade. Os reformadores, quando trabalharam com esse ponto, que também tem vínculos profundos com Agostinho, com a doutrina do pecado original, eles criaram uma resposta, ou deram uma resposta, usando a expressão virtude civil. Vamos tentar pensar aqui, lá na sua convivência, no seu trabalho, onde você mora, você vai encontrar, como eu também, pessoas que não são cristãs, mas que são bondosas, que são amáveis, que são generosas, que são honestas, bons cidadãos, que respeitam as leis, pagam seus impostos, bons pais de família. Então eles disseram, do ponto de vista da justiça civil, o homem, portador ainda da imagem de Deus, ainda que arranhada e manchada, ele é capaz de fazer coisas boas. Não obstante, essa doutrina aponta para o fato de que as melhores obras dos homens estão manchadas de tal maneira pelo pecado que não podem ser agradáveis a Deus, porque o homem não faz o que deveria fazer pelas motivações corretas, porque no fundo, o interesse não é a glória de Deus, não é expressar amor e devoção pelo Criador. Portanto, mesmo aquele que socorre o necessitado, se ele não o faz debaixo da graça de Deus, por melhor que essa obra seja aos olhos humanos, esta obra não é agradável a Deus no sentido de que ela está maculada pelo pecado, porque toda a natureza humana está contaminada. Não há nada em nós que não esteja maculado pela transgressão do pecado. Então a motivação do coração humano também foi completamente corrompido. O Sproul, falando sobre isso, diz assim: dizer que a humanidade é radicalmente corrupta é dizer que o pecado penetra até a raiz ou o cerne de nosso ser. Pecado não é tangencial nem periférico, mas surge no centro do nosso ser, flui daquilo que a Bíblia chama de coração, que não se refere ao músculo que bombeia o sangue por todo o nosso corpo, e sim ao cerne do nosso ser. Ou seja, nós todos nascemos nessa condição, embora haja muitas pessoas nas igrejas que se confessam cristãs, que acham que na verdade o homem não é tão mau assim. Ou seja, o nosso problema maior hoje não é a doutrina arminiana, não é? Mas o pelagianismo dentro das igrejas. Eu vi uma vez um pastor sério, crente, não duvido da conversão daquele pastor, mas ele afirmou, e eu vi isso num culto, que todo ser humano nasce numa linha do meio, neutro. Em algum momento da sua história ele escolhe se vai para o caminho do mal ou para o caminho do bem. Boa parte das pessoas tem esse tipo de mentalidade, quando na verdade a Escritura e a nossa experiência vai testemunhar que nós somos herdeiros da culpa e da corrupção de Adão. E somente o Evangelho, somente a soberana graça de Deus pode mudar essa condição humana. O Spurgeon, que tinha um grande senso de humor, ele diz assim: a capacidade humana de mudar a si mesmo é semelhante a de um tigre ser vegetariano. É impossível você mudar sua natureza, não é? Você pode até tirar o tigre da jaula, mas as listras estão lá. É da natureza humana, embora muitas pessoas discordem disso
por alguma razão. Deixa eu fazer uma relação aqui entre depravação total e pecado original. Como eu disse para vocês, os teólogos holandeses estão dando resposta aos remonstrantes, e eles estão cunhando essa expressão em resposta aos artigos arminianos. Eles cunham essa expressão depravação total, mas essa expressão tem uma completa dependência e correlação a outra doutrina magna da igreja, que é a doutrina do pecado original. Ou seja, se nós levarmos, repito, atenciosamente, fizermos uma leitura atenciosa das obras de Agostinho, brilhante teólogo, embora imperfeito também, um dos tratados de Agostinho é sobre o pecado original, que é uma resposta a Pelágio, um monge britânico, que criou certas dificuldades naquele período. E Agostinho escreveu e entrou em controvérsia profunda com Pelágio. E Agostinho vai defender a tese, a doutrina, melhor dizendo, ancorada no Novo Testamento, na Escritura como um todo, de que ao contrário do que pensava Pelágio, o homem não nasce bom e é corrompido pelo meio. O homem já nasce nessa condição. Tal como Davi, nós todos nascemos em iniquidade, fomos formados em pecado, nós herdamos essa natureza corrompida. Lutero, que era agostiniano, ele é de formação agostiniana, em uma das suas obras, muito conhecida também, refletindo a teologia de Agostinho, ele disse assim sobre o pecado original. Pense nisso. De acordo com o apóstolo, ele está se referindo a Paulo, e o simples senso daquele que está em Cristo Jesus não é meramente a falta de uma qualidade na vontade ou mesmo a falta de luz no intelecto, de força na memória. Antes é uma completa destituição de toda retidão e capacidade, de todos os poderes do corpo, bem como da alma, e de todo interior e exterior. E ele prossegue. Além disso, é uma inclinação ao mal, uma aversão ao bem, uma desinclinação em direção à luz e sabedoria. É amor de erro e escuridão, um fugir de boas obras e um detestar a elas, um correr ao que é mal. É uma descrição terrível, mas ela é verdadeira. O que ela está dizendo é o seguinte: não é tangencial, não é externo, não é uma manchinha no seu coração que o sabão lava. Não, é na medula, é no cerne, é no coração. Nós fomos criados por Deus e para a glória de Deus. Nós fomos criados à imagem de um Deus santo, triuno, criados para a glória dele. Não obstante a isso, nós temos uma natureza que repele, que tem aversão, que se esconde, que foge, que odeia Deus. E não é um tirano, é um pai benfeitor, gracioso, amável. E por que isso acontece? Porque nós fomos corrompidos pelo pecado desde o Gênesis, desde a queda de Adão. Calvino, tal como Lutero, nessa mesma tradição, são todos assuntos correlatos, não é? O assunto, por exemplo, muito controverso do livre-arbítrio. Eu quero indicar um livro bom para vocês lerem e aprofundar essa reflexão. Sola Gratia, né? A história dessa controvérsia entre livre-arbítrio e a graça soberana, escrito pelo Sproul. Um livro muito bom. Sobre o livre-arbítrio, olha o que Calvino disse. Essa liberdade é compatível em sermos depravados, servos do pecado, incapazes de fazer nada senão pecar. Nesse aspecto, então o homem é dito ter livre-arbítrio, não porque tem uma escolha livre do bem e do mal, mas porque age voluntariamente e não por compulsão. O homem não é forçado a ser servo do pecado, mas é um escravo voluntário e sua vontade está atada com as amarras do pecado. Ou seja, essas doutrinas, elas começam com uma boa antropologia. O que é o homem? Porque o homem é como é. E ela vai ao coração da Escritura e diz: este ser criado à imagem de Deus caiu tão profundamente que toda a sua natureza foi corrompida, de modo que ele voluntariamente é um escravo do pecado, ele ama o pecado. A fim de ilustrar estas verdades, os antigos já há algum tempo, já há bastante tempo, criaram uma ilustração muito curiosa para mostrar essa natureza humana caída e o que é a regeneração. A metáfora do porco e da ovelha. O porco é da natureza dele, a lama. Você pega um porquinho, dá um banho nele, bota num pet
desse da vida, dá um trato, dá um banho, coloca perfume francês e um lacinho rosa. A primeira poça de lama que o porco encontrar, o que ele vai fazer? Vai dar um salto mortal e cair. É da natureza do porco ou não é a lama? A natureza humana em Adão se deleita naquilo que Deus despreza, porque a natureza foi corrompida. Quando você recebeu nova vida, quando a graça soberana o alcançou e você recebeu graça, você foi liberto dessa natureza terrível, agora é a natureza de uma ovelha. A ovelha pode eventualmente cair no mais terrível lamaçal, mas a natureza da ovelha se incomoda com aquilo, porque Deus implantou em nós uma nova natureza, que a despeito da tensão entre a velha e a nova natureza que ainda existe, até sermos revestidos de uma nova, de imortalidade ou incorruptibilidade, como diz Paulo aos Coríntios em capítulo 15, recebemos um corpo tal como o do Senhor, nós buscamos a Deus, diferente daquele que ainda não recebeu esta graça salvadora. Toda essa linguagem que eu apresentei a vocês até aqui, quando você tiver a oportunidade de ler os cânones de Dort, você vai perceber claramente que está refletido ali. Eu separei 2 artigos, o artigo 3 e 4 dos cânones, para mostrar para vocês então esta realidade. Olha só o que o texto vai dizer. Depois da queda, o homem corrompido gerou filhos corrompidos. Então a corrupção, de acordo com o justo julgamento de Deus, passou de Adão até todos os seus descendentes, com exceção de Cristo somente. Não passou por imitação, como os antigos pelagianos afirmavam. Observe aqui a história da teologia refletida nos textos. Mas por procriação da natureza corrompida. Isso aqui é Agostinho puro, que por sua vez está lá ancorado em Paulo. Portanto, todos os homens são concebidos em pecado e nascem como filhos da ira, incapazes de qualquer ação que os salve, inclinados para o mal, mortos em pecados e escravos do pecado, sem a graça do Espírito Santo regenerador, nem desejam, nem tampouco podem retornar a Deus, corrigir suas naturezas corrompidas, ou ao menos estar dispostos para esta correção. Observe, repito, quero enfatizar, o que essas doutrinas apontam é a verdade ancorada na Escritura e que nós podemos testemunhar a partir da nossa própria experiência. Se Deus não nos amasse primeiro, como disse João, jamais o amaríamos, porque a nossa natureza não foi simplesmente arranhada, ela foi corrompida. Embora continuemos na condição, todo ser humano, como portadores da imagem de Deus, mas o pecado afetou profundamente a natureza humana. Deixa eu indicar para vocês um filme para vocês assistirem. Dogville. Foi feito por um cineasta holandês. Eu não sei se ele é herdeiro lá de alguma tradição, nem sei se ele é cristão, mas eu percebo no pano de fundo desse filme um pouco da ilustração da teologia da queda, ou da depravação total, ou do pecado original. É basicamente o seguinte o filme, eu não vou contar todos os pormenores para que você depois possa assistir se achar interessante. Uma moça por nome Grace, ela está fugindo de um grupo de pessoas. O filme se dá nos Estados Unidos na década de 30, ela está fugindo de gangsters. E ela chega a uma vila. E ela diz, olha, eu estou preocupado, eu estou sendo perseguida, eu preciso de refúgio. E aquela vila muito organizada faz uma reunião. E a vila então decide abrigá-la, recebê-la, desde que em contrapartida ela ofereça alguns favores à vila. Ela, não, tudo bem, eu estou aqui disposta para servir, o que vocês precisarem de mim, eu só preciso ter um lugar para ficar protegida. E então eles fazem uma escala de serviço. É uma vila relativamente pequena, com algumas famílias. Então, em determinado dia ela vai à casa de uma pessoa, lava os pratos, limpa a casa, faz a comida, cuida das crianças. Então ela tem uma rotina que inicialmente é feita com muita tranquilidade, mas que à medida que os dias vão se passando, vai se tornando cada vez mais pesada. Até que ela agora não faz aquilo mais voluntariamente, mas ela é obrigada a fazer. E ela começa a ser maltratada, desprezada, abusada pelos homens da cidade. Ela agora não dorme mais livre, mas acorrentada. Ela está doente, mas ela é obrigada a trabalhar.
De repente, alguns carros chegam à vila, cercam a vila, descem dos carros homens armados, e um homem distinto vai ao encontro da moça, abre a porta e vê ela naquele estado deplorável, completamente violentada por aquela comunidade. Ele a pega nos braços, a leva para dentro do carro e faz a seguinte pergunta para ela: o que você quer que eu faça com essa gente? O que você faria? O ser humano tem um potencial destrutivo, maligno, terrível, que só é restringido pela graça. O Lloyd Jones uma vez chocou a sua congregação nos anos da Segunda Guerra Mundial, quando do púlpito da capela de Westminster disse: se não fosse a graça de Deus restringindo o pecado em nós, nós seríamos piores do que Adolf Hitler. Igreja, é a graça que restringe a nossa capacidade para o mal. O que o pecado é capaz de fazer em nós, através de nós, é uma coisa assombrosa. Esse filme vai apontar para isso, sobre o nível da depravação total, a condição da corrupção radical do coração humano. Qual é o fundamento bíblico para isso? Leia os 3 primeiros capítulos aos Romanos e será suficiente. Ou então, apenas ligue a televisão por 5 minutos. Está lá uma descrição da doutrina da queda. Vejamos o texto bíblico, que se conclui. Paulo vai fazer o fechamento da condição humana. Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheio de maldição e de amargura. São seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos a destruição e miséria. Desconhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Está aqui Paulo, judeu de cidadania romana, colocando todos os homens no mesmo nível, quer judeus que têm a Bíblia, quer não judeus que não têm a Bíblia, ambos estão condenados, porque o povo da lei tinha escritura, tinha lei, mas transgrediu contra a lei. E mesmo aqueles que não tinham a lei escrita, tinham a lei guardada, gravada no coração, a criação, que é o teatro da glória de Deus. E não obstante a isso, todo ser humano transgrediu a lei, está debaixo de jugo e maldição. Portanto, essa é uma doutrina profundamente ancorada na Escritura. Mas eu disse para vocês no início, que boa parte das igrejas evangélicas hoje não creem nessas doutrinas, ou em particular na doutrina da depravação total. Hoje o que está configurado no mundo, em Minas Gerais, e tristemente na igreja, é o chamado mito da inerente bondade humana. Rousseau, por exemplo, é o pai recente desta leitura, e é curioso, como disse um satirista francês, olha o que ele disse: jamais houve tantos que tenham sido mortos em nome de uma doutrina como essa, a de que os seres humanos são por natureza bons. Você pega os paladinos da Revolução Francesa, você pega os comunistas na China, na Rússia antiga, todos eles acreditavam que o homem nasce bom. E o Anatole France está dizendo: nunca tantos foram mortos em nome de uma doutrina como essa, que os homens nascem bons. Não, meu amigo. Já viu esse discurso em igreja? Meu querido, siga o seu coração. Eu digo para ele: olha, se você seguir o coração, você está perdido, porque o seu coração é corrupto, é enganoso. Você não deve seguir o seu coração, você deve seguir a palavra, que é lâmpada para os seus pés, luz para o seu caminho. O coração do homem é terrível. Quer ver um teste rápido? Experimente depois conversar com uma pessoa, só para mostrar para vocês como esse mito da inerente bondade humana está presente na sociedade e também na igreja. Você conversa com uma pessoa e diz assim: meu irmão, você é perfeito? Não. A não ser alguns jogadores de futebol, a maioria vai dizer: não sou perfeito, eu tenho minhas falhas. Ninguém é perfeito, né, pastor? Tá. Agora experimente falar assim: você é um pecador miserável, culpado e sem defesa diante de um Deus santo? Não, peraí, assim também não. Peraí. A sociedade pode não verbalizar, mas no fundo,
há uma distinção. Quem é o pecador, miserável, transgressor, culpado e sem defesa diante de um Deus santo? Os homens que estão em Bangu 1 e as moças que vendem os seus corpos no calçadão de Copacabana. Ali, sim. Eles sim, mas nós não. Não somos tão maus assim. O John Murray, um professor de Princeton, ele criou a metáfora na sua carta aos Romanos, nos comentários. Ele disse: um homem pode estar no topo de uma montanha, o outro numa mina, não faz diferença. Ambos estão distantes das estrelas. Um bom pai de família pode ter virtude civil, amar sua esposa, cuidar dos seus filhos, trabalhar, pagar seus impostos. O outro pode ser um perverso bandido, assassino, fascínora, genocida. Ambos estão distantes de Deus. Ambos estão completamente afastados da glória de Deus. Como disse Paulo, todos, inclui todos. Religiosos e não religiosos, moralistas e perversos, estão distantes de Deus. E esta doutrina precisa ser ensinada, por quê? Para que a graça penetre, o homem tem que ser confrontado com a espada da lei. E a lei afirma claramente que diante de Deus, não adianta orar e dizer: ó Senhor, te dou graça porque eu sou melhor do que o Fernandinho Beiramar. Diante de Deus, meus irmãos, como disse Daniel na sua oração: ó Deus, a ti compete a justiça e a nós o corar de vergonha. Ao corar de vergonha. O Sproul disse assim: o pelagianismo permanece vivo e passa bem na casa evangélica. O Sproul também é notável, né? Um homem a quem Deus tem muito abençoado para a edificação da igreja no nosso tempo. Duas aplicações antes da gente ir para a parte final. 2 pontos. A doutrina da depravação total é duramente ofensiva, não é uma coisa palatável. Olha o que disse Pascal: certamente nada nos ofende de forma mais rude do que essa doutrina, referindo-se ao pecado original. E ainda assim, sem esse mistério, o mais incompreensível de todos, somos incompreensíveis para nós mesmos. Não é uma mensagem agradável. Na verdade, a palavra da cruz, ela é ofensiva. Você quer fazer um teste para saber se o evangelho está sendo pregado? Se alguém chega no púlpito de uma igreja e diz assim: meus irmãos, esta semana é semana da vitória. Amém, meu irmão? Se vocês derem um amém fraco, já amém? Amém, pastor. Deus vai abençoar a sua família. Você vai mudar de endereço. Nada de subúrbio. Deus quer colocar você como cabeça e não cauda. Deus quer abençoar seus filhos. Deus quer te dar um melhor emprego, um melhor carro, uma melhor casa. Deus quer te dar saúde. Deus quer te dar férias maravilhosas. Viva o Pacífico Sul. Qualquer pessoa pode ouvir isto. Qualquer pessoa. Isso não é ofensivo, isso é agradabilíssimo. Agora tem uma mensagem que é escandalosa. Meu caro, você não precisa fazer nada para perecer. Basta ficar paradinho aí. Você já está morto em seus delitos e pecados. Você está debaixo de uma tirania da qual não pode sair. Você é 3 vezes escravo. Escravo do pecado, escravo do diabo, escravo do sistema que a Bíblia chama de mundo. E se Deus não manifestar a sua misericórdia sobre você, você vai perecer com justiça por toda a eternidade. Só há um refúgio para você: a cruz bendita de Cristo, onde Deus colocou sobre o seu Filho os nossos pecados, a morte penal, substitutiva e vicária de Cristo. Se você não se arrepender dos seus pecados e confiar na pessoa de Cristo, como Filho do Deus vivo, que veio a este mundo para morrer pelos nossos pecados e nos dar vida eterna, você estará para sempre perdido. Esta mensagem é ofensiva, e o Pascal vai dizer: esta passagem, ou esta mensagem, esta doutrina em particular, ela é ofensiva. Agora tem um outro elemento: a doutrina da depravação total é espiritualmente necessária. Olha o que diz Lloyd Jones, nosso grande professor: a maneira de medir a altura do amor de Deus é, antes de tudo, medir a profundidade de nossa própria depravação como resultado da queda. Por que há pouca consistência na adoração na igreja? Por que há pouco louvor? Por que há pouca abnegação? Por que há pouco envolvimento? Por que há pouca devoção, amor a Cristo? É porque muitas vezes não nos vem à mente, a gente não conseguiu entender ainda o estado de miséria do qual Ele nos tirou. À medida que você compreende o que é o pecado,
o que é a ira de Deus, a justa ira de Deus, a nossa terrível condição como herdeiros de Adão, e perceber que de uma maneira inexplicável, Ele nos amou desde a eternidade, nos amou intensamente, a ponto de dar o seu Filho, à medida que eu percebo a minha miséria, em contraste com a bondade de Deus. Ah, meus irmãos, quando isso acontece, a gente passa a viver para a glória daquele que nos amou e por nós quis morrer, como diz um hino antigo, ou como Adoniran Judson: sou totalmente teu, Senhor. Calvino, entendendo isso, dizia: não pertencemos a nós mesmos, porque fomos comprados duas vezes. Pertencemos a Deus duas vezes: primeiro porque fomos criados, e segundo porque fomos comprados, redimidos, com sangue precioso do unigênito Filho de Deus. Porque a igreja, ou melhor, porque a igreja precisa das doutrinas da graça? Meu tempo já se foi, mas eu quero rapidamente pontuar para vocês aqui. Por que é que precisa? Deixa eu citar para vocês mais dois pensadores, dois pastores. Tenho minha própria opinião de que não existe pregar a Cristo e Ele crucificado, se não pregarmos o que hoje é chamado de calvinismo. Chamá-lo de calvinismo é dar-lhe um apelido. Calvinismo é o evangelho e nada mais. Charles Spurgeon, um pastor batista do século XIX. Benjamin Warfield, de Princeton: o mundo deveria enxergar com mais clareza que se o calvinismo cai por terra, o evangelicalismo também cai. Isto pode soar como arrogância calvinista, mas o que esses dois homens, de dois lados do Atlântico, um inglês e um americano, estão afirmando é que o calvinismo, ou este apelido, esta pecha, que muitos não gostam, preferem a expressão reformado, porque, repito, essa doutrina não pertence a Calvino. Nós não somos discípulos de Calvino, mas de Cristo. Essas doutrinas, na verdade, elas têm uma essência que é o próprio Evangelho. Basta estudar a Escritura, basta estudar a história da igreja, ver a linha de notáveis. A igreja precisa do Evangelho, e o legítimo calvinismo, as legítimas doutrinas da graça, são expressão do Evangelho, que mostram a miséria humana e a bondade de um Deus inexplicavelmente decidiu nos amar. Deixa eu te mostrar um retrato sombrio da igreja evangélica brasileira. Teologicamente confusa, moralmente fraca, socialmente inoperante e espiritualmente decadente. Nesse cenário, salvo as honrosas exceções, o que a igreja no Brasil precisa em qualquer outro lugar do mundo é do Evangelho. E o Evangelho de Jesus Cristo pode ser exposto a partir dessas perspectivas teológicas da reforma protestante, em particular do movimento reformado, das doutrinas da graça, repito, que são expressão do Evangelho. Então eu faço aqui rapidamente 4 aplicações para finalizar. A igreja precisa das doutrinas da graça para preservá-la da confusão teológica. É impressionante como a igreja evangélica brasileira tem sido conduzida de um lado para outro por todo tipo de erro doutrinal, erro teológico. Há muita confusão, analfabetismo bíblico, ignorância teológica, muito presente no ambiente de ignorância, onde o subjetivismo religioso ou as velhas heresias florescem e a igreja se perde nos labirintos de invencionices completamente inócuas e nocivas. Deixa eu te mostrar um slide da Fides Reformatum. Um autor escreveu sobre algumas inovações teológicas da década de 90 aqui no Brasil. 1990, ênfase em avivamento, tupiniquim, fabricado por homens. 1991, dente de ouro. 92, sopro do Espírito. 93, guerra espiritual. 94, teologia da prosperidade. 95, riso santo. 96, granido santo, não sei qual é a diferença. 97, vômito santo. 98, G12. 99, teologia do triunfo. 2000, movimento de crescimento de igreja. Gente, é muita mente fértil. E observe que o pecado afetou também a mente, e a mente é capaz de produzir esse tipo de loucura. Uma igreja confusa, absolutamente confusa. Aí você procura uma pessoa para conversar com ela: meu irmão, pastor, estou na igreja aqui desde que o reverendo Batatinha chegou nessa igreja. Há 420 anos eu cuido da igreja aqui. Aí você chega para a pessoa e pergunta: meu irmão,
Qual é a principal doutrina da fé cristã? Bem, pastor, o importante é o amor. Aí vem a unção de Dario, né? Aquele jogador de futebol lá do Atlético Mineiro, né? É o amor. Não sabe, porque é uma igreja confusa, irmãos. Porque o magistério, como foi afirmado aqui na primeira conferência no Domini, o magistério da palavra está sucateado, está marginalizado. O púlpito tem que ser lugar não para gracejos, mas para ensinar a escritura, para nutrir a fé. A igreja tem esse ministério catequético. Se um menino, um rapaz aprende física, química, não pode aprender teologia. Não, pastor, isso é um assunto muito difícil para meu filho entender. O garoto vai para lá, para a universidade, envolve-se com teorias, com tantos gráficos, tem aquela matemática complexa pra caramba. Não pode aprender teologia? Os catecismos da igreja para as crianças, meus irmãos, vamos investir na teologia sadia, na sã doutrina que promove saúde. Uma segunda necessidade, a igreja precisa das doutrinas da graça para fortalecê-la em tempos de frouxidão moral. Os reformadores foram acusados, e toda a tradição reformada desde então, de que esta doutrina da graça, de que Cristo fez tudo, você não precisa fazer nada, acaba incentivando ao antinomismo, à libertinagem. Olha, se Cristo já fez tudo, já pagou pelos meus pecados de ontem, de hoje, de amanhã, então vamos viver, quem é salvo está salvo, uma vez salvo, salvo para sempre. Aí começa a distorcer as doutrinas para ancorar, para amparar a sua perversidade moral. Isso é um erro. Por quê? Por que é um erro? Porque a graça que salva é a graça que transforma. A graça nunca anda só. Somos salvos pela graça para as boas obras. Paulo está escrevendo para um grupo que estava se fundamentando na sua justiça própria. E Paulo falou, meu amigo, não é pela justiça própria, é pela graça soberana. Tiago escreve para um grupo que estava num outro caminho, fazendo da graça um elemento para a sua própria desgraça. A partir do momento que vivia de qualquer maneira, o Tiago diz, olha, cadê a sua fé? Ah, eu tenho fé. Pois bem, eu quero ver as obras, porque a fé vem acompanhada de boas obras. Paulo disse assim, logo depois que falou que onde abundou o pecado, superabundou a graça, no final do capítulo 5, ele começa o 6 dizendo assim, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, que para ele morremos? Não, meu irmão. Se você foi salvo pela graça, você não está livre de cumprir a lei. O que muda é o foco. Você não cumpre a lei para ser salvo. Você cumpre a lei ou busca cumprir e obedecer os mandamentos de Deus como sinal, evidência da autenticidade da sua fé e em resposta ao seu amor por Deus. É por isso que João diz, filhinhos, escreva essas coisas para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado justo. Não somos salvos pelo que fazemos, mas as nossas obras testificam se nós recebemos uma nova vida em Jesus Cristo. Agostinho, pensando sobre isso, disse, laborar e correr me manda a lei, contudo não me dá asa nem pés nem mãos. Ou melhor, não me dá nem pés nem mãos, mas o Evangelho traz melhores novas, convida-me a voar e asas me dá. A lei diz, obedeça e seja abençoado. Essa não é a mensagem do Evangelho. O Evangelho é, você já é abençoado, obedeça. Ame a Cristo. Como é que eu sei que eu amo a Cristo? Se eu guardo seus mandamentos. Não como um peso de um tirano, mas como devoção ao nosso Redentor amado, que quis morrer por nós. Caminhando, a igreja precisa das doutrinas da graça para sustentá-la como luz do mundo e sal da terra. Jesus afirmou que a igreja é luz do mundo e sal da terra, metáforas riquíssimas. No mundo antigo, eram metáforas muito conhecidas, inclusive Plínio, um grande pensador da antiguidade, em uma de suas obras falou sobre isso, né? Salt and salt. Sal e sol são indispensáveis. Na antiguidade todo mundo precisava, tal como hoje, de luz e de sal. O que Jesus está dizendo com essas expressões é que o mundo é um lugar escuro, que precisa de uma fonte externa de iluminação, e que o mundo tem uma tendência natural para deterioração e precisa de um conservante. Aí vem o Evangelho. A igreja tem a missão de influenciar o mundo, mostrando os valores do reino, e trabalhar para preservar este mundo contra tudo aquilo que tende a deteriorar. A luz para nada serve se perder salinidade,
e sua capacidade de salgar. E a luz escondida, como disse Jesus, não serve para nada. Agora veja o cenário evangélico brasileiro. A quantidade de crentes com gato net em casa é uma vergonha. Eu conheci alguns empresários, um deles me disse assim: eu não emprego evangélicos na minha empresa. E eu disse, por quê? Chegam atrasados, reclamam de tudo. Eu coloquei umas câmeras escondidas aqui, são os que levam as coisas aqui do mercado. Está cantando vitória, glória para lá e para cá, mas uma vida completamente, do ponto de vista moral, frouxa. Meus irmãos, Deus nos salvou para uma nova vida. Fomos eleitos para viver uma vida santa e irrepreensível. E a igreja está moralmente fraca, porque um evangelho diluído, que não é o evangelho, está sendo ensinado. Então nós precisamos pensar nisso. O John Stott disse: Jesus deseja que a influência dos cristãos na sociedade seja tanto negativa, impedindo a disseminação do mal, quanto positiva, promovendo a disseminação da verdade e da bondade, em especial do evangelho. Se a casa está escura à noite, não faz sentido culpar a casa por estar escura. Isso é o que acontece quando o sol se põe. A pergunta é: onde está a luz? Do mesmo modo, se a carne se estraga e se torna intragável, não faz sentido culpar a carne por se estragar. Isso é o que acontece quando as bactérias são deixadas livres para se multiplicar. A pergunta a fazer é: onde está o sal? Assim também, se a sociedade se torna corrupta, como uma noite escura, um peixe que cheira mal, não faz sentido culpar a sociedade por sua corrupção. Isso é o que acontece quando o mal humano não é restringido e refriado. A pergunta a fazer é: onde está a igreja? Onde está o sal e a luz de Jesus? A igreja foi dada ao mundo como uma referência do evangelho, como uma referência do reino, e como algo que restringe o mal. Mas se os próprios cristãos não estão sendo luz do mundo e sal da terra, o que pode fazer? O que pode acontecer? Nós precisamos entender que o evangelho, em particular as doutrinas da graça, chama a igreja à responsabilidade, não de criar a utopia de um paraíso na terra. Nós não somos marxistas, nós somos cristãos. Todavia, a presença da igreja viva, como coluna e baluarte da verdade, ela transforma a cultura. Vejam as nações protestantes, vejam por onde o calvinismo passou, deixou um rastro de enorme e significativa contribuição. Se você visitar a Holanda, você fica encantado com aquela nação, um país que é menor do que o estado do Ceará, uma potência, o maior porto da Europa, uma herança, porque os cristãos tinham uma mentalidade completamente diferente. Eles buscavam abençoar a sua nação. Como? Com o evangelho. E o evangelho tem implicações para todos os campos do saber e para todas as áreas da nossa vida. Alguém disse: sou apenas um, mas sou um. Não posso fazer tudo, mas posso fazer alguma coisa. O que posso fazer, devo fazer. E o que devo fazer, pela graça de Deus, o farei. Essa é a nossa vocação. E a última aplicação, já não tenho tempo, então vou apenas mostrar uma ilustração. A igreja precisa das doutrinas da graça para vivificá-la como casa do Deus vivo. Ah, doutrinas preciosas. As pessoas dizem: bem, doutrina é estéril, doutrina é árida. Reconheço. Muitas vezes as doutrinas são apresentadas como algo árido, sem textura, sem sabor, sem vida. Sermões mortos matam, né? Disse alguém. No entanto, não há nada mais prático do que a doutrina, porque a doutrina tem uma implicação primeira, que é dar vida. O modo de pensar influencia o modo de agir. E as doutrinas da graça vivificam, porque fala da nossa natureza, fala da graça de Deus, fala da nossa dependência dEle, fala da obra soberana de Deus sobre a igreja, enfim. Eu quero lhe contar uma história. Estou escrevendo um livro, se Deus permitir, logo logo vai estar pronto. Eu vou chamar de Histórias Fantásticas que não são contadas no Fantástico. Pelo menos o marketing acho que está melhor, tá bonzinho, não sei o conteúdo, vamos ver se a gente consegue melhorar, viu, Joel? Mas uma dessas histórias que eu pretendo compartilhar nesse texto foi contada por Charles Colson, que foi um assessor do ex-presidente Richard Nixon nos Estados Unidos. Ele disse que no dia 9 de junho de 1972, ele foi bombardeado em sua limusine a caminho da Casa Branca. Quando ele abre o jornal, ele se depara com uma foto histórica. Vietnã, julho de 72. O mundo está em guerra, aquela região dos Estados Unidos em guerra com o Vietnã.
E os americanos, inadvertidamente, penso assim, lançaram bombas numa área que eles acreditavam que estavam seus inimigos, quando era na verdade um grupo de pessoas, um grupo de refugiados estava buscando proteção. E as bombas eram de uma espécie de gasolina gelatinosa, e as pessoas foram vitimadas ali. Essa foto central aí é de uma menina chamada Kim Pu. Ela está correndo em uma avenida principal em Saigon, ou em direção a Saigon, e ela foi duramente castigada por esta bomba gelatinosa. Ela experimentou, depois de 14 meses, 17 cirurgias, e teve alta e voltou para casa. Sobreviveu. Essa é uma foto histórica de um inglês chamado Chris Way e um vietnamita. Essa é a história que todo mundo conhece. A famosa foto da guerra do Vietnã. Agora, quais são o que aconteceu depois desse período? Ela está na Vietnã do Norte, comunista, e houve um período em que os veteranos de guerra do Vietnã fizeram uma festa para rever os amigos e tal, uma comemoração. E eles começaram a pensar que ele ganhou manchete nos Estados Unidos. Onde está aquela menina da foto de 1972? E ela ganhou manchete mundial. Essa foto passou a ser conhecida a partir de então. E quando o governo comunista da Coreia do Vietnã do Norte ficou sabendo disso, tirou ela da escola, até então ela era desconhecida, rasgou os registros escolares dela, colocou ela para trabalhar na sede do governo e começou a catequizá-la nas teorias marxistas comunistas. Tudo bem. E ela começou a viver ali, mas muito triste, muito abatida, muito deprimida, uma pessoa com sérios problemas. Um cunhado a convidou para ir numa igreja, clandestina obviamente, e depois de muita relutância ela foi àquela igreja. E quando ela entrou ali, não foi uma teoria, não foi uma firula filosófica, não foi nada, exceto o Evangelho. A maravilhosa graça de Deus que alcançou o coração daquela jovem. E ela então relatou o seguinte sobre a sua conversão: foi o fogo da bomba que queimou meu corpo, e foi o talento da médica que curou minha pele, mas foi necessário o poder de Deus para curar o meu coração. Que maravilha! Ela começou a estudar, teve chance de voltar a estudar, e ela veio fazer uma pesquisa em Cuba, também comunista. E quando ela está voltando, ela faz uma escala no Canadá, diz que ela está já casada. Veio uma coisa no seu coração: olha, eu vou descer aqui agora. Diz que ela de supetão desceu. Chegou no aeroporto lá de Toronto, falou assim: olha, pegou na polícia, eu quero pedir asilo aqui no Canadá. O que eu devo fazer? A moça: apenas preencher esse documento. Ela preencheu, hoje mora no Canadá. E depois que a sua história começou a ganhar popularidade, ela foi chamada para falar no evento dos veteranos de guerra do Vietnã. Veja o que o Evangelho faz, veja o que é o poder do Evangelho. E ela foi, em 1996, o dia dos veteranos do Vietnã. E ali ela palestrou, e entre as coisas que ela disse, ouçam: eu sofri muita dor emocional e física. Algumas vezes eu achava que eu não iria viver, mas Deus salvou a minha vida e me deu fé e esperança. O Evangelho é o poder de Deus, testemunhando da graça, dessa graça soberana que foi o encontro dela, salvou, a abençoou. E aí ela disse mais o seguinte: se eu pudesse falar face a face com o piloto que me deixou cair a bomba, eu poderia lhe dizer que não podemos mudar a história, mas poderíamos fazer coisas boas presente para o futuro e para promover a paz em Cristo. Quando ela está falando isso naquele dia, um homem já ancião começa a vir pelo corredor em direção à plataforma onde ela está falando. Eu fui o homem que soltei aquela bomba. Cristão, se abraçam, está ali uma evidência do poder do Evangelho, dessa soberana graça que faz o improvável. Numa nação totalitária, de regime totalitário, avessa ao Evangelho, era improvável que aquela moça fosse alcançada por essa mesma graça que nos alcançou. Mas Deus foi lá no encontro dela e não lhe apresentou: olha, você apenas tem algumas fraquezas, faça isso ou faça aquilo. Não, é o Evangelho, é o que Deus fez para nos salvar em Cristo. E vive hoje bem, pregando o Evangelho. É uma médica no Canadá. Louvado seja Deus por isso. Eu quero pedir a você que fique em pé. Nós vamos ler um texto da Escritura. A doutrina da graça, meus irmãos, cultiva a humildade, encoraja a piedade, incentiva a santidade, fortalece o evangelismo, inspira a adoração a Deus. Eu quero te encorajar a conhecer as doutrinas da graça, a se aprofundar. Comece por esse texto.
Um belíssimo livro que pode te ajudar a enriquecer-se sobre essas doutrinas. Repito, cultiva a humildade, encoraja a piedade, incentiva a santidade, fortalece o evangelismo, inspira a adoração ao Deus vivo. Eu quero que nós todos leiamos juntos uma porção de Paulo aos Romanos, uma doxologia que mostra o louvor que deve fluir do nosso coração. Vai ser projetado aqui para facilitar a leitura. Vamos ler juntos? Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são seus juízos, e quão inescrutáveis seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele, para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Amém, meus irmãos.